Olá, gente, estamos de volta e normalmente o meu trabalho é indicar livros para as pessoas. Depois de muitos anos fazendo conteúdo para a internet, eu posso me orgulhar de já ter convencido muita gente a ler livros que elas nunca imaginaram que iam ler e que iam gostar. Mas às vezes acontece o caminho inverso também. Alguns livros eu não tenho vontade de ler, tenho preconceito, acho que não vou gostar, mas a insistência de vocês que me acompanham é tanta que eu acabo dando uma chance e acabo me surpreendendo. Um desses exemplos eu sempre trago para vocês é o caso das biografias que, de maneira geral, não são leituras que me prendem. Eu tenho uma certa dificuldade. Mas no ano passado vocês me indicaram, numa enquete que eu fiz lá no meu canal, a leitura da biografia de Leonardo da Vinci do Walter Isaacson. Dá pra ver pelo estado que eu deixei o livro que essa não foi uma leitura que eu fiz rapidinho. Pelo contrário, esse livro ficou me acompanhando durante alguns meses, porque não é o tipo de livro que a gente lê de uma vez. É a história de uma vida, de uma pessoa que existiu realmente, então ele não tem o ritmo da ficção, mas ao mesmo tempo ele me surpreendeu por ser muito envolvente, por ser ricamente ilustrado com os trabalhos de Leonardo da Vinci, que me interessam muito, e também, é óbvio, com a história da arte, principalmente durante o Renascimento, também um assunto que me interessa. Ele usava, para vocês terem uma ideia, ele usava uma técnica que não se resumia, veja só esse autorretrato, não se resumia apenas a pegar porções de tinta na paleta e aplicar na tela. Ele usava uma tinta muito aguada, muito translúcida, e ele aplicava milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de camadinhas muito finas, muito transparentes, uma em cima da outra, porque ele queria criar contornos esfumados. Ele não gostava de linhas delineadas, ele gostava de contornos esfumados. E por causa disso, as telas de Leonardo demoravam anos para ser concluídas, porque ele fazia milhares e milhares e milhares de aplicações de tinta. É impossível identificar, por exemplo, a pincelada, porque era tão delicado, era tão diáfano, né? Ele inaugurou essa técnica conhecida em italiano como sfumato e que depois tentou ser reproduzida por muitos outros pintores admiradores da obra dele. Ele não sabia diferenciar, na verdade, a fantasia da realidade, porque ele desenhava máquinas que exigiam uma tecnologia que não existia na época dele. Então eram quase como ficções científicas os desenhos e os projetos de Leonardo da Vinci. Então foi uma grande surpresa, foi um livro que eu li durante quase 6 meses e eu adorei. Outro livro que vocês insistiram para que eu lesse e que eu achava que eu não ia gostar era Deuses Americanos, de Neil Gaiman. Esse é um autor inglês bem contemporâneo que tem ganhado um destaque grande recentemente por causa da série Sandman, que foi ele que escreveu. Mas ele tem muitos trabalhos de literatura e o Deuses Americanos é um dos seus trabalhos de maior destaque. Nessa obra, Neil Gaiman faz uma curiosa mistura entre mitologias de vários cantos do mundo e temas da atualidade. Ele imagina que os deuses de vários países, de várias culturas, deuses nórdicos, deuses de países africanos, deuses eslavos, deuses de todos os cantos do mundo, estão vivos hoje em dia e estão tentando sobreviver às durezas da nossa vida no século XXI. É uma leitura fascinante que eu não imaginaria que ia me agradar tanto assim e me surpreendeu demais. Foi graças à indicação de vocês. Neil Gaiman faz uma proposta muito louca. Quase todos os livros têm uma premissa, né? O autor se pergunta: e se acontecesse alguma coisa? Vou escrever um livro sobre isso. Provavelmente Neil Gaiman se perguntou: e se os deuses continuassem existindo na Terra, mesmo depois que quase ninguém mais acredita neles? O que será que é feito desses deuses? Em vários capítulos, a gente vai pulando para fora da história e a gente vai voltando no tempo. Então, alguns capítulos se passam na Antiguidade, outros na época da colonização dos Estados Unidos, outro na época da vinda dos escravos da África para os Estados Unidos. E nesses pequenos capítulos a gente vai entendendo que os Estados Unidos da América foram um país formado por imigrantes que vieram de várias partes do mundo, e essas pessoas vinham trazendo suas crenças, suas mitologias, seus valores, seus princípios, suas entidades mitológicas. Quando eles vinham para os Estados Unidos, de certa maneira eles traziam esses deuses a tiracolo. E eles tinham existência física. É como se um africano escravizado
trouxesse a tiracolo, sem perceber, é claro, a figura de Oxum, de Ogum, de Iemanjá, de todos aqueles deuses em que ele acreditava na sua terra natal, eles passam a atender aos fiéis ali nos Estados Unidos também. Mas com a passagem do tempo, as pessoas pararam de acreditar nesses deuses. Não só os deuses africanos, mas os deuses dos japoneses, os deuses dos nórdicos. As pessoas que vieram no passado um dia acreditaram neles, mas hoje elas não acreditam mais. Neil Gaiman se pergunta, e se esses deuses ainda estivessem vagando pela Terra, o que seria deles? Uma terceira leitura que também eu não achei que fosse gostar tanto, porque eu era muito nova quando saiu o filme e, obviamente, era muito criança para entender. Então eu nunca me interessei em ler Clube da Luta, do Chuck Palahniuk, mas mais velha, né, já com mais de 30 anos, eu resolvi ler esse livro, que foi uma grande sensação, não só por causa do cinema, mas por causa da obra em si. Muito obrigada por vocês terem insistido tanto para eu ler esse livro. Ele é uma sátira, ele é bem pesado, eu acho que não é apropriado para leitores muito jovens ou muito sensíveis, e justamente por causa disso eu achei que eu não fosse gostar, só que, se lido com atenção, a gente consegue extrair daqui muitas críticas interessantíssimas sobre a sociedade em que a gente vive. Claro, se passa nos Estados Unidos, mas se reflete muito no que a gente vive hoje. Uma sociedade onde adultos estão insatisfeitos, estão revoltados, estão apelando à violência gratuita, estão apelando ao vandalismo e à destruição de todas as coisas porque não conseguem enxergar perspectivas para suas próprias vidas e para nossa vida em coletividade. É uma história bem interessante, inclusive tem um final surpreendente, uma reviravolta emocionante. Vale a pena ler caso você não tenha visto o filme, caso você não conheça o livro também. O narrador, quem conta a história pra gente, é um sujeito comum, um Zé Ruela completo, que fala de maneira apaixonada, ele fala com adoração a respeito do seu ídolo. A gente percebe muito rapidamente que ele não tem uma saúde mental lá muito preservada. No mínimo, ele sofre muito de depressão. Mas tudo muda quando ele conhece um homem fascinante, Tyler Durden. Ele é em tudo diferente do narrador. Charmoso, bonito, autoconfiante, másculo, é Brad Pitt com o seu abdômen trincado e, sobretudo, Tyler Durden, além de uma personalidade encantadora, ele é inconformado. Eu sou uma pessoa muito privilegiada que transformei a leitura e a literatura no meu meio de vida. E sou mais privilegiada ainda porque eu recebo indicações de vocês e sou obrigada a sair da minha zona de conforto, a ler livros que eu nunca imaginei que fosse gostar e que acabaram me transformando como ser humano também. A gente se vê então no nosso próximo encontro. Muito obrigada, continue lendo livros e continue me indicando bastante. Até mais!